com sardinha e outro até utilizo Isso, de cana, com cana e tudo. E assim se divertimos, os rapazes iam lá ter e a gente divertia-se assim. E depois também íamos com as nossas mães, claro. Com as nossas mães íamos para o Senhor da Serra a pé e tudo. Com o Senhor da Serra é longe, é em Semida. Íamos sempre a pé, tudo, para todo lado. Então não havia transportes como agora. Sim. E não havia transportes nenhuns, nós íamos sempre a pé e pronto, e assim se divertimos. E era também uma festa pelo caminho, tudo aquilo que vocês também depois... Então não era, é sempre a pé, tudo, nunca Dona Maria. não havia de carro. Eu tenho a impressão que antigamente, no nosso tempo, nós divertimos-nos muito mais do que a malta de agora. Porque, sim senhor, íamos para os bailes, para onde fosse, as mães iam sempre atrás de nós. A gente acabávamos de dançar e íamos logo para o pé das nossas mães, era muito diferente. Mas era um tempo bom. Era um tempo bom. A gente, havia lá um senhor que tinha um pifre, a gente íamos todas ter com ele a casa, ele era obrigado a vir-nos fazer baile, porque senão a gente não o largávamos. E assim era bonito. Mas o tempo tem mudado muito, porque eu tenho uma filha com 42 anos e nunca me esqueceu uma frase que eu ia com ela aos bailes. E depois íamos lá chegar e estavam um monte de rapazes. E o rapaz disse, olha, aí vêm as filhas a guardar as mães. Como quem diz que nós não devíamos ir. Até que agora realmente as mães não vão mesmo, vão só as filhas. Naquele tempo ainda iam, mas agora vão mesmo só as filhas. Mas é o tempo totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. Mas não quer dizer que o nosso tempo não fosse... Eu gostava, o nosso tempo não fosse também bom. Era bom para aquele tempo, não é? Mas o tempo mudou muito. Mudou muito e muita esta malta nova. Se nós dissermos certas coisas, eles nem querem crer, mas era mesmo assim. Há muita coisa que eles não acreditam. Será que era mesmo assim? Nem têm noção que realmente que era mesmo assim, mas era verdade. Era mesmo assim. Era mesmo assim a nossa vida. Porque a lida da casa, a vida do campo, pois, acabava por ser aquilo que vos ocupava. Tudo isso. A senhora andou na escola até que idade? Andei na escola até fazer a 4ª classe, 4 anos. 4 anos. Entravam com 8 anos, 8 e 4, 12, era isso. Era. Exatamente. Apenas que saímos da escola, era logo para ir trabalhar para a terra. Apanhar azeitona, para o arroz, sachar o milho, era logo o nosso trabalho era esse. No meu tempo, só uma moça da minha turma é que foi estudar. Tirou o curso de professora primária naquele tempo. E eu também até tinha muito boa memória, mas que eu gostava, mas não valia a pena gostar porque não vi hipótese. Vocês acham que vocês todas têm netos, não é? Sim. Vocês acham que eles têm interesse por vos acompanhar ainda nas coisas que vocês fazem, mesmo no campo, na terra, lá em casa? Alguma de vocês ainda coze pão, por exemplo? Eu já cozi, ainda cozo pão. E então, acha... Netos, só um é que me acompanha na terra e vai lá a casa e faz isto e faz aquilo. Então acha que eles não têm muito interesse agora por esse tipo de atividade? Não, isso querem é andar, vão para a borda, vão para e andam a estudar, outras andam a trabalhar, pronto, é diferente. Exatamente. A gente trabalhava dia e noite, porque a gente à noite temos que trabalhar, mas agora não, vem do trabalho, a mãezinha tem tudo feito. Pois. E o pai, e a gente não, nós não, porque os pais andavam também ocupados, andavam na terra no dia, à noite, é que se lavava roupa, é que se fazia... Lembro-me da minha mãe fazer uma fogueira para poder lavar a roupa à noite. Pois. E agora não há nada disso. Agora não há nada disso. Vocês têm noção que as coisas que estão todas muito diferentes. Por exemplo, passar a ferro, lembro-me de ver uma... Não diria velharia, mas pronto, um objeto que se dava para... Metia-se as brasas do... Pôs brasas no ferro. E era assim que se passava a roupa. Tínhamos que fazer brasas para passar a ferro, isso era verdade. Exatamente. Não havia ferro elétrico, nem havia nada Os disso. fornos era tudo feito, fornos a lenha, não havia nada elétrico. Exatamente. Mas na minha opinião as coisas ficam muito, pelo menos na cozinha, ficam melhores no forno a lenha. Apesar de ser um método mais antigo, Ficou a comer mais saboroso, o pão... Tudo é melhor, é tudo Exatamente. mais.
Tu tens gosto, por exemplo, de acompanhar os teus avós e a tua avó, neste caso, tens gosto em ir com ela ou não tens muito tempo também para fazer isso? Eu gosto de acompanhar, mas a minha avó, devido a problemas pulmonares, já não consegue ir à terra como conseguia antes, então faz o que pode. Eu vou lá, acompanho, ela ensina-me, é passar os conhecimentos de uma geração para a outra, porque acho que se não se passar, morre a tradição. Exatamente. Vocês sentem isso, e cada um de vocês também quer que me deem a vossa opinião sobre isso. Vocês acham que têm essa responsabilidade? Vocês sentem isso? Que é importante vocês terem esse conhecimento, esse saber para que as tradições da terra, que as tradições do meio local se mantenham? Por exemplo, o Eduardo estava a falar dos ranchos. Tu andas no rancho, não é? Achas que isso que é uma forma de nós conseguirmos fazer com que as tradições perdurem no tempo? Sim. As coisas antigas vão continuar a existir durante o tempo e tudo. É interessante. E é uma forma também de mostrarem à pessoa, não é? Às pessoas, aquilo que são as tradições e a forma como antigamente se divertiam, porque tens noção que isso que era o que acontecia Pois era. antigamente. Já. Eunice. Se tu achas que é importante esta situação de vocês terem esta informação, terem este conhecimento que é passado pelas pessoas mais idosas, que depois vocês, pela vossa vida fora, podem também ser o veículo de transmissão deste conhecimento, porque se vocês conhecerem as tradições, vocês depois também as podem, pela vossa vida fora, exatamente, porque vocês é que são o futuro, não é? Vocês é que são o futuro da terra, não é? Da localidade. Isso depende das pessoas e depende do que os avós fizeram no passado. Por exemplo, no meu caso, não me lembro muito dos meus avós, então não sei o que é que eles faziam ou o que é que eles fazem. O meu pai é que fala mais vezes do meu avô e diz o que é que ele fazia e não é que eu não me importo, mas como eu não me lembro, nem como eu presenciei aquilo, não me importa assim muito, digamos. Mas eu acho que sim, que é importante passar a informação para o próximo para saber o quão desenvolvemos aos poucos. Pois, tens o teu pai e a tua mãe que trabalham, têm criação, têm tudo. Sim, vocês aprendem muito bem isso. Agora, aqueles que não têm nada, não aprendem nada. Dona Maria Isabel, no seu caso, a sua vida dedicou-a a fazer o quê? Foi dona de casa apenas? Trabalhava ao campo só? Ao campo e casa, tudo. Fazíamos tudo, nós fazíamos tudo. E então, muito. Então, tínhamos alturas que quando era no apanhar do arroz e ir para a eira, então nessa altura andámos, era com o gado, agora temos trator, naquele tempo não tínhamos, era com o gado a calcar o arroz. Então andámos até à meia-noite, 2 da noite, a trabalhar na eira, para no outro dia conseguirmos ir outra vez para a terra. Não, era mesmo assim, era muito trabalhoso, mas era bonito. A gente cantámos, a gente dançámos, a gente pulámos. Agora não, agora a gente passa na estrada e não vê ninguém. Pois, os tempos mudaram. Mudaram muito. Dona Maria, acha que também será um bocado excesso de preocupação dos pais? Porquê é que acha que estas situações agora também mudaram tanto? Não sei, é como diz este menino, que mudou tudo muito, mas é assim, também depende, como a Eunice disse, também depende dos pais. Depende da educação que eles recebem em casa. Para mim, acho que sim. E há muitos que ainda fazem alguma coisa, outros não fazem nada. Pronto, é sempre ali, à frente de um computador e do telemóvel, como eu já disse. Mas também depende muito dos pais. Se os pais em casa lhe derem outra educação, eu acho que eles que também ainda lá vão. Claro que sim, claro que sim. Que sim. Eu acho que sim. E é assim. Como é que vocês, cada um de vocês, não é? Tu já disseste que andas no rancho, é uma forma de nós fazermos com que as tradições perdurem. Como é que vocês acham que poderiam contribuir dentro da Anobra, ou dentro daqui do meio em que vocês estão inseridos, para que as coisas mudassem? O que é que vocês mudariam, por exemplo? O que é que vocês, se estivesse ao vosso alcance mudar alguma coisa, o que é que vocês fariam? Pela terra, por estas gentes, por isto tudo que vos rodeia? Porque se vocês estão a dizer que notam isso também, que as coisas estão diferentes, as avós estiveram a dizer já que
as coisas mudaram muito. Antigamente o divertimento, a forma como as pessoas interagiam era diferente. Vocês, o que é que vocês poderiam fazer e o que é que vocês acham, por exemplo, que poderíamos fazer para que se deixasse tanto de estarmos centrados nos telemóveis, na tecnologia e continuarmos com tudo aquilo que havia de bom e de valor naquele tempo? Eu acho que as pessoas, pelo menos da minha idade, têm um bocado de falta de contacto com as pessoas de outros tempos, porque as pessoas nascem já, por exemplo, com o telemóvel antigo, e o telemóvel é relativamente recente para as pessoas que já têm 70, 80 anos, é relativamente recente. Até televisões, as televisões, no vosso tempo não havia televisões, era... Se calhar tinha um rádiozinho em casa. E nem uma cara havia para ouvir. E Rádiozinho. outros nem tinham dinheiro para comprar. Só assim uma pessoa que tivesse se fosse mais abastada na terra é que tinha um rádiozinho. Não, porque rádio Deixa-me sim. agora passar aqui às avós. Dona Maria, não me disse nada há pouco. Como é que vocês tinham acesso à informação antigamente? Vocês tinham jornais? Vocês ouviam as notícias pela rádio? Não, é só o que se sabia era pela rádio, mais nada. Se quisesse comunicar com alguém era através de carta, porque de outra maneira não havia telefone, não tínhamos luz, não tínhamos nada. Era só, não tínhamos televisão, não tínhamos nada, era só, se queríamos comunicar era por carta, e para saber se a gente, alguma vez se sabia notícias que não se sabe hoje. Não, é porque era só o que se ouvia no rádio. Lembra-se da primeira vez que viu televisão? Sim, sim. Então. Lembro, eu já era casada, já tinha os meus filhos e o meu marido conseguiu comprar uma televisão em segunda mão, porque não havia dinheiro para mais, e depois foi, pronto, a minha filha devia ter para aí uns 6 anitos, quando ela começou a ver, pronto, foi nessa altura que a gente tinha, mas em segunda mão, para ser mais baratinha. Foi talvez, aqui está, há 40 anos. E era assim, porque eu também não havia comunicação com a gente. E também havia uns folhetos, que as notícias que apareciam, estavam homens nas feiras a vender aqueles folhetos, que faziam aquelas quadras, que até rimavam, davam para fazer uma canção de qualquer coisa que se passava longe, sim. Uma pessoa até às vezes até já se violava, já sabia falar assim, mas era só através desses folhetos. Só através desses folhetos é que nós sabíamos, porque o caso contrário não se sabia. Não sabia. Quer dizer alguma coisa? Estava a dizer ali para a... E era assim, comunicação não havia mais nenhuma a não ser isso. Claro. A gente tínhamos os namorados no ultramar, era uma cartita, Através das cartas. todas as semanas. Aerograma não podia ser para namorados porque isso podiam ver o que lá vinha dentro. Isso era só pais para filhos. Agora, namorados, era a carta, uma cartita. Não havia mais nada. Não havia mais nada. Vocês alguma vez tinham ouvido falar num aerograma? No aerograma. Isso era uma coisa que ficava baratinha e precisava de selo. Telegrama. Não, mas isso não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Explique lá o que é que era O aerograma era, portanto, era assim uma coisinha, a gente aberta, depois a gente fechava em 4 partes, punha cola. E lá dentro escreviam? E lá dentro escrevíamos e punha-se cola e depois enviava-se, não precisava de selo nem nada. Mas isso era, praticamente, isso em namorados não se usava, era mais pais para filhos, porque aquilo era muito fácil de se abrir. E então, mas lembro-me muito bem disso. Então era cartas e mais cartas? Cartas e mais. Era uma por semana. Então, dava para fazer um livro, não é? Olha. E depois mandava-se e recebia-se uma fotografiazita dentro da carta. Uma fotografiazita. Aquilo era bom. Era bom. Vocês têm essa percepção? Era só assim que a gente nos comunicava. A avó está a dizer, nós tínhamos um mês para escrever, uma semana, outra semana. Vocês agora, instantaneamente, estão em comunicação. Exatamente, nós É por isso que a coisa não resolve. Nós à distância de um clique conseguimos falar com uma pessoa do outro lado do mundo e é muito fácil. É muito fácil. Por exemplo, para quem tem filhos no estrangeiro ou para quem está com familiares ou pessoas conhecidas no estrangeiro, hoje em dia consegue-se muito facilmente manter o contacto devido à evolução das coisas. E eu acho que os telemóveis não têm tudo em si de mal.
Como Sim, tem tudo mau, como tudo bom. É como tudo. Tem tudo. Mas pronto. Eduardo, tu achas que esta facilidade